Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Kleinrosa. Moré Kleinrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Kleinrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Certo, agora vamos em frente aqui. Os segredos dos sacrifícios. Vamos ver qual são os segredos do sacrifício nesse shiur. Então, os segredos do sacrifício. Os segredos dos sacrifícios. Aqui o Zohar discute o mistério que cerca o ritual do sacrifício. Nós nos conectamos à luz através dos sacrifícios que foram feitos durante o tempo do templo sagrado. O segredo desse ritual diz respeito ao sacrifício que se deve ocorrer dentro do eu. Vamos ler de novo aqui. Aqui o Zohar discute o mistério que cerca um ritual do sacrifício. Nós nos conectamos à luz através dos sacrifícios que foram feitos durante o tempo do templo sagrado. O segredo desse ritual diz respeito ao sacrifício que deve ser dentro do eu, dentro do ego. Devemos nos tornar o sacrifício, nós mesmos, e espiritualmente falando, abrindo mão do nosso próprio ego e inclinação maligna. Esta sessão nos dá força de caráter para abordar as pessoas de nossa vida com honestidade e sacrificar nossos próprios egos, admitindo quaisquer ciúmes e inseguranças em nosso relacionamento com elas. O Rabi Eleazar estava sentado um dia diante do seu pai, Rabi Shimon Bar Yochai, e ele perguntou-lhe: se o fim de toda a carne, qual é o outro lado? Né? Se diverte com aqueles que sacrificam sacrifícios que Israel ofereceu sobre o altar. Ele respondeu que todos se alimentavam e estavam satisfeitos, tanto acima como abaixo. Vinde, eis que os sacerdotes e os levitas e os filhos de Israel são o segredo das 3 colunas, direita, esquerda e central, e são chamados de Adão, ou Adão, homem, através da união do santo desejo, que dele se erguem como Maim, Nukuvim, águas femininas, e o desejo nasce do sacerdote pelo seu trabalho, dos levitas, dos seus cantos, e de Israel por sua presença no momento das oferendas do sacrifício. E quando uma ovelha
um veado ou qualquer outro animal elevado para ser sacrificado, todos os pecados, desejos e intenções malignas devem ser confessados sobre eles. Então, o sacrifício é chamado uma besta, pois agora ele está sobrecarregado com todos os pecados e más intenções que foram confessados sobre ele. Muito bem. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Bem, primeiro a gente vai desenhar aqui com vocês a questão, né, de estar realmente colocando aqui essa questão das três colunas, né, que são, na verdade, designadas aqui exatamente como três colunas e que descreve lá no nosso texto. Veja, a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna, que é a árvore sefirótica. O lado direito significa os coéns, né? A gente já falou sobre isso, mas vamos aqui, já que é um momento oportuno novamente. Então, desse lado aqui, eu tenho coen, e se escreve assim em português. Então, veja, coen. Então, aqui eu tenho o lado direito. Leviim, ou Levi, é o lado esquerdo que contrapõe Elohim. Por isso que eles eram responsáveis também pelos sacrifícios, né? Todos os sacrifícios levados que a gente viu, né, o que foi construído pelo Zohar Kadosh. Israeli é a parte central, ou seja, Israel é a parte central. Aqui, então, nós estamos falando da composição de um ser humano. A gente já falou sobre a palavra Kri, né, que é o Kaf aqui, do Cohen, ou o C aqui, o Lame de Levi, o L, não é? E a palavra o I inicial de Israel. Então, veja só. Assim, então, a gente sabe que aqui a gente está descrevendo um sistema, não é? E qual é a grande questão aqui? A gente tem uma aula aqui do Gimel, né? E a gente mostra aqui que o sacrifício, ele não é de um animal. Não tem lógica para o cabalista, né, ele usar um animal como sacrifício. O sacrifício é do eu, é do ego, não é? O que um animal poderia construir, ou um ser humano poderia construir em relação à sua questão espiritual? Veja. Então, a gente tem a letra Gimel, tá vendo? O altar, tudo uma metáfora, não é? Veja, o Gimel é um altar. Aqui está o animalzinho, que é a sua parte animal. Você sobe aqui, ó, e vai sacrificar essa parte animal, tá vendo? E o Gimel está aqui, ó, como rampa, não é? A gente já viu que o Gimel está ligado a Gavar, que é orgulho, ou seja, sacrificar a parte animal é subir na letra Gimel e sacrificar aqui a sua parte animal, tá vendo? Não tem nada a ver com você fazer um sacrifício animal. Não pense que isso é o que a Torá fala, porque não é. São metáforas, tá vendo? São metáforas que você deve compreender, senão daqui a pouco o negócio vai ficar feio, né? Vai ficar feio o pessoal querendo matar aí um monte de bicho em relação a isso. Não tem nada a ver, tá vendo? A gente está falando, e é o Eterno, a gente já falou aqui, só para a gente fazer um reforço com vocês, que a gente tem embasamento no Tanar, não é? Sobre essa questão, é que o próprio Eterno, né? Ele diz que ele nunca pediu, não é? Ó, vamos lá, ó. Eu nunca pedi holocaustos, né? Porque meu é o céu, meu são os animais, meu é todo animal do campo, olha só. Então, Jeremias, porque eu disse e nem prescrevi nada, Jeremias 7:22. Vamos ver aqui, ó. Pra vocês verem com seus olhos, ó. Jeremiarro 7. Quando eu abrir aqui, olha, não abriu ainda. Vamos voltar aqui, ó. Jeremiarro
7 e no 22, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. O que diz aqui, ó? Kilo devareti et avoteiren velot suatem bayon ho tsa eni otam miaret mitraim eldavei olam vazavi. Tá estranho aqui, vamos ver aqui. Ó, eu tirei, e depois quando libertei os seus antepassados da terra do Egito, não falei com eles, ó, nem lhe dei ordens a respeito de holocaustos ou sacrifícios. O Eterno não deu ordem a respeito nem de olá, não é? Tá vendo? Nem de olá. Ele não falou nada de olá, e também nada de Ekitavazahá, né? Ele não falou nada de sacrifício, tá vendo? Então não tem nada na Torá que tem que ser entendido literalmente. Então, ó, porque quando eu os libertei, os seus antepassados da terra do Egito, não falei com eles, nem lhe dei ordens a respeito de holocaustos e sacrifícios. Então, tudo bem. Depois eu aconselho vocês a verem lá a construção do terceiro templo nas nossas aulas, não é? E vocês vão ver a verdade dentro da Torá. Muito bem. Vamos continuar a leitura aqui, então. Isto é semelhante ao sacrifício do bode expiatório, do qual está escrito: confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. Vaikra 16, 21. Portanto, também aqui sobre todo sacrifício deve haver uma confissão de pecados. Porque quando o sacrifício é levantado sobre o altar e não é enviado para o deserto, ele carrega um duplo fardo, cada um dos quais é elevado ao seu próprio lugar. A primeira está no segredo de Adão, homem, que também é o segredo das 3 colunas. Esses últimos estão no segredo da besta, que é o segredo da iluminação da coluna esquerda. Apenas, como está escrito, homem e besta você salva, Hashem. Terrilim 36, 7. Então, esse é o segredo da besta. Vamos olhar no Terrilim 36, 7. Aqui, ó. Exatamente. Então, ó. Sa da caterra que hareri el mispaterra Tahom, Rabá, Adã, Uverramá, Toshia, Adonai. Então, veja, aqui a gente tem, então, exatamente, olha, a descrição, né? Tua beneficência com mais altas montanhas, e o Senhor, tua justiça como um grande abismo, e livra os homens e os animais. Os animais são o lado esquerdo da árvore sefirótica, tá vendo? Ó Senhor. Então, aqui, ó, o Eterno ele vai salvar, né, todos os animais. Aqui a palavra salvação, Toshias. Ó, a besta está aqui, ó, o Berramar, tá vendo? Um beit, não é? Não, perdão, Vav, não é? E Berramar, que o Vav ele é um conector, tá vendo? É a palavra e, não é? Então, esse beit sempre vai estar, né? Como e ou no. Então, veja, aqui é e, ele salva o homem e a besta, né? E aí, o que acontece aqui? A besta que começa com rei, ó, tem um beit rei, tem um me e tem outro rei, tá vendo? Ó, Bereshit, Biná, me, não é? Mainikuvim, e também, ó, outro rei, que é Malhut. Então,
está falando aqui, quando ele está citando, ele está falando, não é do animalzinho, não é de um animal, é de uma árvore sefirótica que foi configurada, né, para que tivéssemos esse entendimento de que isso são questões internas do ser humano, que todo ser humano tem o direito de querer consertar, né? Todo ser humano tem o direito de buscar. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui diz, né, como a gente leu, no Terrelim 32:7, o homem e a besta você salva. E, na verdade, a palavra aqui para homem é designada como Adão. Adão não é um homem como a gente imagina, é um sistema, como já foi falado, de reencarnação, um sistema de retificação, sem o qual não haveria sentido na Torá. Imagina, Deus fez você, você vem para esse mundo, trabalha, constrói alguma coisa e daqui a pouco é levado embora. Qual é o sentido disso, né? Não dura para sempre. É uma coisa que não tem sentido porque o homem ele criou esse mundo sem sentido. O homem veio para cá para consertar a sua alma e estudar a Torá. Só que o homem ele conseguiu mudar o sentido de toda a Torá. Veja, Adão. E Adão, então, é um sistema de retificação, tá vendo? Dentro de Adão vai ter o quê? Ó? Os patriarcas, que são Avot, tá vendo? Ó? Patriarcas, Avot. O que são os patriarcas? Os patriarcas, eles são as Sefirotes. E também se representam alguns planetas. Veja, aqui nós temos Júpiter, vamos colocar aqui, e a Sefirá é Hesed. Nós temos o planeta lá de Gevurah, e a Sefirá vai ser exatamente Gevurah, que é julgamento. Né? Então, nós temos Itzahak aqui, essa é a ideia, ó, Itzahak. Então, temos Avraham e Itzahak, e temos, ó, isso no Aleph, tá vendo? No Aleph, que é Avot. E temos também aqui o Zerampim, que é Itzahak, ó, 3 sistemas de retificação dentro de todo ser humano. É muito importante saber disso, e isso também é um sistema espiritual que nada tem a ver com nada de sacrifício, né? Ah, mas Moreno, já foi falado que um tzadik, ele pode se sacrificar pela sua geração, aí já é outra questão totalmente diferente. Na sua geração, um justo, ele tem força espiritual para segurar os mundos espirituais, levar uma comunidade e até mesmo ir junto com um grupo de pessoas para que elas possam ser acompanhadas durante a ida e ser protegidas do Guirrinon. Então, veja, e na letra Dalit nós temos Davi, né? Veja, e Davi aqui representa Malhut. Vamos pular algumas sefirotes aqui, ó. Pulamos 3 sefirotes. Malhut vai estar aqui abaixo, não é? Todo mundo já conhece, acho que não tem necessidade de desenhar. Então, a gente tem aqui, ó, Malhut, que é o nosso plano, que é o Dalit aqui, ó, veja. Então, esse sistema, ele foi criado para a retificação das almas aqui em Malhut. Temos mais 3 sefirotes aqui embaixo, né? Deixa eu colocar para não confundir as pessoas. E aí, então, agora a gente está vendo aqui, tá vendo? Então, a gente tem essas sefirotes e a gente vai ter Malhut aqui embaixo. A gente tem agora um sistema chamado aqui Zerampim, tá vendo? Formado só na palavra Adão. E o Men? O Men é o Machia, não é? Veja, então a gente tem Davi e tem Machia. Machia é uma consciência, não é? Uma consciência espiritual. Essa consciência espiritual, que é Machia, vai ser quando os morrinhos lá de cima, ou seja, todo o cérebro, não é? Ó, vai ser mudado. E aí a gente vai ter aí uma transformação universal através desse sistema chamado, não é? A gente está botando aqui até os azuis e os verdes, o lado, não é? Mas
É só uma metáfora aqui para a gente entender um pouco mais. E aí aqui tem Keter, tá vendo? Keter está aqui. Então a gente está descobrindo aqui agora que todo esse sistema, não é? Exatamente da Torá, ela está ligado a essa construção. Veja, Adão está construindo Avot, que são as três sefirotes, né? E também pode ser aqui os patriarcas, filhos também, como Moshe, Aharon e Yosef, que é chamado de sistema filho, Abraham, Isaac e aqui nós temos Yaakov, ou muitas vezes Moshe também. Tem momentos que Moshe some tudo. E nós temos aqui mais o sistema, não é? Que está aqui. E temos aqui Davi Meller. Davi Meller é Malhut. Da onde vai vir? Olha, o Machia, o Men aqui é de Machia, tá vendo? Men de Machia, esse último Men aqui. Então a gente viu dentro do nome Adão que um sistema de retificação de almas. É um sistema que retifica almas, né? E aí a gente sabe que o nome Adão tem gematria 45, Aleph 1, Dalet 4 e Mem também 40 nesse caso aqui, né? Caso se use o número original das letras sulfite, aqui seria 600, né? E aí seria 605, tá vendo que é a mesma coisa, faz base ali com 65, que é a palavra Adonai, que está aqui no nosso sistema, né? Então, veja, exatamente é assim que vai funcionar, ó. Esse sistema de questões, né, de reencarnação. 45, que é o nome que tem aqui, também pode ser a abertura de um nome sagrado, vamos ver aqui, com gematria 45, que é Yud. Vamos lá, Yud. Deixa eu ver aqui, Yud, Realef, Re, aberto com Aleph, mais Vav, vamos ver aqui, fazer os cálculos, ó. Não é Rav, mas Vav, mais Re, Aleph. Então aqui eu tenho o nome de gematria 45, que está ligado ao sistema de retificação de Adão, né? Ou seja, da humanidade. Agora, só é considerado humanidade, e aí o humano, pelo Zohar, aquele que estuda a Torá nos seus níveis mais profundos. Todos os religiosos, sejam eles judeus, não judeus, sejam eles, seja lá, não são considerados por Deus como seres humanos. Nesse quesito espiritual, ser humanos são aqueles que estão conseguindo retificar ou buscando retificar suas midotes através do Zohar Kadosh, através de uma explicação profunda da Torá. Então, é muito importante saber disso, né? É muito importante ter isso em mente. Muito bem. Agora que nós descobrimos aqui essa parte, né, dessa retificação, vamos continuar aqui, né? Ele fala que tem que se ter, então, essa união, né? É o segredo da iluminação da esquerda. Está aqui, ó. E será o semelhante sacrifício do bode expiatório, do qual está escrito: confessará sobre todas as iniquidades dos filhos de Israel. Esse bode expiatório, ele é em Yom Kippur, né? A gente já sabe disso. Portanto, também aqui sobre todo sacrifício você deve confessar os seus pecados. Confessar os pecados é você ver o que está de errado dentro de você e mudar esses aspectos, não é? O que é errado dentro de mim? Tudo aquilo que eu uso para ferir as pessoas. Tudo aquilo que machuca o próximo. Tudo isso é o erro. Então, podem ser simples coisas, não é? Eu posso machucar as pessoas em vários aspectos.
Então, tudo aquilo que machuca a pessoa, tudo aquilo que eu me acovardo, tudo aquilo que eu feri o outro é um pecado, é algo que tem que ser consertado. Eu tenho que ser extremamente transparente, né, com o meu próximo, extremamente verdadeiro e buscar ser verdadeiro comigo mesmo, né? Eu não posso ser falso comigo mesmo. Eu tenho que entender, não é, que todos os seres humanos têm sentimentos e eu devo respeitar o sentimento das pessoas. Eu não posso decidir, não é, o que só é bom e confortável para mim. Eu não posso me acovardar quando eu tiver que falar a verdade. Deus não gosta de pessoas covardes, não é? Ele não gosta, ele gosta de pessoas corajosas, pessoas que assumem que são cabalistas e falam a verdade, não brincam, no sentido geral, com o sentimento das pessoas. Isso, quando a gente não sacrifica essa parte da nossa alma, a gente não entende que esse é o nosso processo, porque o processo de cada um é diferente, não é? Às vezes, para uns é mais difícil deixar de mentir, para outros é mais difícil amar, para outros é mais difícil ser verdadeiro, né? Para outros é mais difícil, sei lá, não ser covarde, enfrentar as situações que Deus vai mandando, porque Deus, ele vai mandando, a Shem vai mandando as situações para curar a nossa alma. Se a gente não entende esse processo, isso se torna uma roda, não é? Uma roda onde vai acontecer a mesma coisa, e a mesma coisa, até que você possa vencer esse traço negativo que tem dentro de você. Então, a gente deve ser verdadeiro em todos os nossos aspectos, sermos verdadeiros quando falamos com o nosso próximo, nunca causando feridas. Um cabalista tem que evitar causar feridas, né? E o que é causar feridas? Não é se você ser verdadeiro, né? Porque a verdade tem que ser falada. Causar feridas é quando você pode causar vários tipos de feridas. Vamos lá, você marca algo com uma pessoa, amanhã a pessoa está te esperando tal hora, e aí você não dá mais notícia que foi ou não foi. A pessoa fica lá te esperando para o almoço, e aí fica esperando, esperando, e você não vai. Veja, você já causou um pecado, já causou algo ruim para dentro de alguém, não é? Você cria uma expectativa dentro de alguém e você não faz aquilo e você criou a expectativa. É outro tipo de pecado. Você falou para uma pessoa que era amiga dela e não é outro pecado. Tudo isso são recepções, porque eu não me importo com o outro, eu me acovardo nas coisas. Eu não estou me preocupando com o sentimento do outro. Eu estou brincando com o sentimento do outro. E a Torá, ela odeia isso. Tudo isso são pecados que machucam e ferem o outro. Pecado na Torá é tudo aquilo que é recepção e fere o outro. Então eu tenho que evitar. No final, tudo isso não é um teste. As pessoas costumam achar que é um teste. Não é um teste. É a sua vida sendo provada nos aspectos onde você tem falha. Porque às vezes a gente tem uma assertiva conosco e nós não vemos as nossas falhas. Todo mundo está vendo as nossas falhas, as pessoas falam das nossas falhas, mas nós não vemos as nossas falhas. E nesse caso nós precisamos de quem? Dos amigos que são sinceros e que vão te mostrar aonde você está falhando para que você possa consertar.
E não se trata de uma acusação. Mas você deve entender que a repetição de alguns processos, eles vão se dar até que você conserte. Não consertou, ele vai continuar se repetindo, talvez com mais intensidade, com mais dor, até que você aprenda a medir cada palavra, até que você aprenda a não fazer mal nenhum no monte do Senhor, principalmente por questões que nós nos deixamos configurar e ancoramos como a verdade máxima dentro da nossa vida, dentro dos nossos sentimentos. A minha importância com o meu próximo, ela deve ser de tal tamanho. E aí a gente pergunta, Deus, em que eu não te agradei? Ou seja, seria a pergunta, em que eu não feri o meu próximo? Em que eu não estou fazendo de errado? Né? O que eu realmente eu estou construindo ou não? Essa é a grande verdade da Torá. Veja, então, confessar pecados é mudar, não fazer mais, não maltratar, não humilhar, não criar falsas expectativas. É realmente também se consertar com aqueles que você errou. Se você causa uma falha dentro desses sistemas espirituais, aquilo que a gente costuma, mas isso é bobagem, né? E a Torá vai falar sobre esses, isso é bobagem, poxa, é só isso mesmo. Isso pode causar um dano na sua alma e você pode voltar só para consertar isso. Então, o cabalista ele tem que ser honesto com Deus, honesto com o próximo, ter cuidado para não causar nenhum tipo de dano no monte do Senhor. Então, nós que somos cabalistas, nós devemos, aqui, ó, devemos ser assertivos com o nosso próximo, né? Verdadeiros, mas também devemos ter o equilíbrio de ter controle sobre algumas situações. Mas aquilo que tange a responsabilidade dos nossos compromissos, sejam eles sentimentais, sociais, sejam eles no trato com os nossos amigos cabalistas, nós não podemos causar dor no outro. E às vezes aquilo que não é tão profundo dentro de você é profundo dentro do outro. E aí é por isso que existe, veja só, não é? Vários tipos de guerrinom. Às vezes as pessoas podem ir para o guerrinom para limpar uma coisa que elas podem limpar na vida. Ou seja, confessar os pecados é mudar os pecados. E às vezes a gente não entende que a gente está pecando. A gente não entende. É preciso o Eterno dar uma tapa com a mão direita e com a mão esquerda. Veja, as situações, toda situação que é criada na nossa vida é para não nos testar, é para uma situação onde vai mostrar para nós, onde nós devemos tratar. Então, eu tenho que ser sincero e verdadeiro com as pessoas, não é? Então vão acontecer situações onde essa minha midote, esse animal que eu tenho que sacrificar, vai ser provado. E aí chega lá na hora, eu, por uma covardia, por uma questão de conforto emocional para mim, causa um desastre dentro do outro. O que vai acontecer? Ainda que para mim foi confortável não sacrificar, ainda que para mim foi confortável me retirar da situação, me acovardar, eu fiz uma desgraça dentro do meu irmão. Ou até mesmo de uma pessoa que é o meu vizinho, ou seja lá o que for. Por isso, então, que a Cabala, ela nos ensina sobre essa questão de sacrificar essas más midotes. Não importa o quão certo eu acho que eu estou,
Não importa como eu vejo as coisas, eu tenho que abrir mão da minha configuração e do que eu acho para seguir o que a Torá e a Cabalá fala. Muitas vezes pode ser um pouco complexo, mas enquanto eu não corrigir essa parte que eu estou sendo testado, então o Eterno vai vai me tratar e me tratar e me tratar até que eu possa realmente reconhecer, eu possa entender, eu confesso, não é, para o Eterno e falo assim, agora eu vou mudar, chega, porque a mesma coisa que eu causei no meu próximo vai ser causado em mim, a mesma dor proporcional. Por isso que quando na Cabala fala que esses processos, quando a gente sofre uma pancada, veja lá, eu feri alguém, Deus criou uma situação, pode ser qualquer situação. Então, ele cria a situação para me consertar. Veja, quando o Holocausto foi formatado, ele veio como julgamento, foi terrível, mas ele veio para retificar aquelas almas. Ele veio para... O corpo se perdeu, muitos foram queimados, mas as almas que estavam ali foram retificadas. A gente está falando se perdeu porque diz que quando se queima a pele ali, o corpo, não há tempo da tradução para os astros do que está escrito na pele. É uma argumentação cabalística. Então, isso eu aprendi com meus moréis. Então, veja, então agora que a sua pele está sendo reescrita, você tem que mudar a essência, você tem que amar, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser respeitoso com o sentimento das pessoas, com os seus compromissos, com aquilo que você lida com o outro, a ponto de não falar nem mal do outro, o que é muito difícil para a gente. Mas, na verdade, a Lashon Hará não inclui-se só falar mal, também inclui-se a não falar bem. E aí é complicado por quê? Porque sempre vai existir um porém. Né? Olha, a pessoa é boa, porém... E o Baal Shem Tov falou que aquele mal que você vê na pessoa, que é o que Deus está usando para consertar você, é exatamente o mal que está dentro de você, porque não existe nada mal de verdade. O que existe são processos de entendimento, processos de conserto, processos de sacrifícios. Veja, o que é isso a não ser abrir mão do ego? Eu não me esmerar mais sobre aquilo que eu acredito ser a verdade e começar a escutar o Zohar Kadosh, ou seja, esses processos internos que eu tenho que passar. Tudo isso, gente, não é brincadeira, não. Tudo isso é o Zohar. O Zohar não foi escrito através de estudozinhos. Ah, está aqui escrito na Torá, vamos aqui, vamos ali. Ah, agora eu entendi. Não. Os homens, eles foram nos mundos espirituais, eles viram os mundos positivos, eles viram os sentimentos, eles viram onde as pessoas estão ligadas às raízes da sua alma. Então, eles trouxeram o conselho para aqueles que quisessem. Veja, não é obrigatório. Mas se você começou esse processo e se você o entendeu, você deve consertar e não fazer nenhum mal no monte do Senhor. Veja, o monte do Senhor, não é? É a palavra Kadosh, que está dentro da árvore sefirótica, veja, Cohen, Levi e Israeli, somos todos nós seres humanos. Qualquer mal que você produz dentro de um ser humano, você irá participar da queda e do sofrimento daquele ser humano. Como que a gente pode causar esses danos? Marcamos alguma coisa e não fazemos. Quem gosta aí, não é? Começamos uma coisa com o nosso próximo e às vezes não terminamos, não é? Fazemos um projeto, vamos lá e não terminamos um projeto, pode ser qualquer uma coisa, qualquer coisa.
Os graus emocionais que estão envolvidos nas relações humanas, aí já é outra coisa. Quanto maior é a dor, quanto maior é a expectativa que eu crio no outro, né? Imagina só, que alguém marque com você, ou cria uma expectativa dentro de você, olha, amanhã a gente vai começar um negócio, né? E aí você, poxa, amanhã eu vou começar um negócio, não é? E aí você começa aquele negócio, vai começar, amanhã você está todo feliz, a pessoa vai te ajudar, você vai ajudar ela, e aí o que que acontece? Você chega lá no dia, a pessoa não vai. Aí você chega, mas o negócio não ia começar hoje? Não foi. Isso é uma questão emocional dos negócios, né? Do que você achava que tinha de projeto para a sua vida. E em questões emocionais, não é? Em questões que você brinca com o sentimento das pessoas. E também, se não é muito mais sério, brincar com o sentimento das pessoas, jogar com o pensamento, sentimento das pessoas, porque você, às vezes, não sabe o que é uma relação entre irmãos, e irmãos também são pessoas, casais. O seu irmão também é sua esposa, é o seu marido, é aquela pessoa que você está percepcionando, não é? E que Deus abriu um campo sentimental em relação a você. Tem que se agir com sinceridade, não abandonar, não é? Não abandonar os projetos, não abandonar o amigo por uma questão exatamente, não é? Da gente não estar cometendo esses erros sobre o monte do eterno. O que nós espelhamos no outro, quando a gente vê lá a história de Sodoma e Gomorra, por que foi destruído? Porque os pobres clamavam o eterno. E Deus ouviu a voz do pobre. E ele desceu para ver o que estava acontecendo, é uma metáfora aqui, para ver se o que estava acontecendo era verdade. Se existia ali testemunhos, não é? De que aqueles homens não estavam alimentando os pobres. E aí o que foi que aconteceu? Destruiu-se a cidade. Foi salgada, caiu o meteoro, o fogo, etc., e foi salgada para não nascer mais nada ali. Então, essas questões emocionais, sentimentais, elas têm que ser resolvidas. Tanto no, marquei com alguém que amanhã ia começar um negócio. Olha, estou te ligando para falar que infelizmente deu ruim, né? Eu não consegui o dinheiro que eu pensei que ia conseguir, eu sei lá, eu desisti, chegou aqui na hora, deu medo, eu não quero mais, não é? Eu não quero mais. Fala, finaliza as coisas. Não fica brincando com o que você prometeu e não prometeu, porque isso é um pecado imenso. Uma relação terminou, está casado há 1000 anos, terminou, vai lá e dá um ponto final. Você não ama mais, vai lá e dá um ponto final. Você não ama mais, não é? Você não tem mais. Se o aspecto não existe mais dentro de você, na questão da relação, como que você fica com uma pessoa que você não ama, não é verdade? Como que você fica com uma pessoa que você não tem mais, não é culpa sua? A única coisa que você tem que ser é verdadeiro. Começou qualquer projeto, não deu certo, não se acovarde, vai lá e ponto final. Não fique esperando, eu preciso que isso se... parece que às vezes a gente quer sair com razão de tudo. E a gente fica se acovardando, se acovardando, se acovardando, se acovarda, se acovarda. Mas aí eu vou esperar, porque vamos lá, vou esperar a pessoa fazer isso para ver se ela entende. Não, nós que temos que fazer as outras pessoas entenderem as coisas, para que a gente não cause, porque às vezes protelar alguma coisa causa mais ferida no outro
do que se a gente falasse diretamente. Veja, não tenho mais o dinheiro, eu não quero mais fazer o negócio, eu não quero mais andar com você, porque está acontecendo isso, eu não quero mais isso ou aquilo, e assim sucessivamente. Ser verdadeiro, isso é sacrifício, isso é confissão de pecado, isso é entender os parâmetros da Torá em relação ao meu próximo, sempre é em relação a Deus e ao meu próximo. Nunca se trata somente de mim mesmo, porque nós buscamos o conforto espiritual nas situações. Nós buscamos aquela questão de estarmos sempre em conforto com as coisas. E Deus pode criar situações onde Ele vai nos tirar do conforto e onde eu deva falar. Agora, eu também tenho que ter equilíbrio em como falar e o que eu vou falar. O falar também é importante a ponto de eu medir as palavras, colocar as pontuações certas, colocar a argumentação certa. Quando eu estou sendo verdadeiro, de acordo não com o meu ego, mas com a Torá, a reação do outro vai ser em cima daquilo que eu estou sendo verdadeiro, e não daquilo que eu estou sendo falso. Não daquilo que eu abandono meu irmão, abandono as pessoas, não disso. Está falando daquilo que eu assumi, daquilo que eu quero construir e daquilo que eu tenho que finalizar para que eu e outras pessoas possam seguir os seus caminhos. Eu digo para vocês, cada e qualquer brincadeira que a gente brinca com a intenção e os sentimentos das pessoas vão ser cobrados. E quando forem cobrados, a gente então deve entender que aquele é o nosso processo e que a culpa não é do eterno. Esse ciclo vai se repetir, vai se repetir e vai se repetir até que você compreenda isso. E aí você pode falar assim, poxa, Moré, mas dentro de uma sociedade, sim, pode acontecer. Você tem um amigo ali, uma pessoa que você confia, essa pessoa te rouba. Aconteceu comigo. Pô, vocês não queiram nem saber qual sensação é essa. Uma pessoa que começa uma relação com uma pessoa e não vai à frente ou não termina, deixa a pessoa emocionalmente acabada, está em pecado perante a Hashem. Assim como o cara que roubou lá, o amigo que comia no prato com ele, ou aqueles que são religiosos, né? E você confia na religiosidade, olha, sou isso, tá? E aí quando você vai ver, a pessoa tá ou te fazendo muito mal ou te roubando. Não se pode fazer ferida no monte do Senhor. Não se pode usar esses aspectos, nem por uma questão de covardia, nem por uma questão de não se ter coragem para resolver as coisas, ficar criando, agora eu vou, sei lá, amanhã eu tinha que ir, eu não quero mais esse negócio, eu fiquei doente, cara, eu não vou poder mais, agora eu tô com uma doença terminal, sabe? Ou minha avó morreu, ou sei lá, invento uma mentira, não, fala a verdade, eu não quero mais. Porque assim você vai poder seguir em frente com o seu masal. Porque enquanto você não fizer isso, você vai continuar com um ciclo de sofrimento. E esse sofrimento vai se dirimir sobre toda a sua história para o resto da vida. Então, veja, esse é o sacrifício do ego, do eu interior. Porque quando o sacrifício é levantado sobre o altar e não é enviado para o deserto, ele carrega um duplo fardo, cada um dos quais é elevado ao seu próprio lugar. A primeira está no segredo de Adão.
que também é o segredo das 3 colunas. E esse último está no segredo da besta, que é o segredo da iluminação da coluna esquerda. Apenas como está escrito, a gente até leu aqui. As ofertas de refeições fritas, todas as outras ofertas de refeição, despertam o Espírito Santo, ou seja, o aspecto do homem através do desejo dos sacerdotes, o canto dos levitas e a oração de Israel, que coletivamente são os segredos das 3 colunas, e da fumaça, do óleo e da farinha levanta-se sobre o altar. Todos esses aspectos aqui são espirituais e nada tem a ver com fazer fumaça, o óleo, farinha. Isso são aspectos espirituais. Todos os procuradores se reabastecem, são apaziguados. Uma vez apaziguados, eles se tornam impotentes para perseguir a acusação que foi entregue em suas mãos. E eles são considerados o aspecto da besta, e assim a oferta da refeição, ou seja, eles vão se alimentar do ego, né? Esses espíritos estão dentro de todo esse sistema que eu acabei de falar para vocês. Quanto mais mal eu faço para o meu próximo, mais eu alimento essas forças. Quando eu abro mão do ego, eu dou para lá, para as forças impuras, esse ego. E esse ego, esse mal que eu estou fazendo, ele não existe mais, ele é dado, eles não vão ter que ficar perto de mim para pegar. E se eu não dou? E se eu não dou? Aí se prepara, né? Veja aí. Então pertence ao homem e à besta. Ambos são desenhados no mesmo tempo, em outras palavras, tanto o homem quanto a besta são atraídos no momento da oferta do sacrifício. Venha, eis que tudo está organizado de acordo com o segredo da emuná. Ambos os lados são reabastecidos e enviados para cima infinitamente. Muito bem. A gente falou uma parte aqui sobre sacrifício, para que a gente possa entender, não é? O que é sacrificar, o que é não sacrificar, está tudo dentro dos nossos desejos, tudo dentro de nós. Quanto mais puro eu for, quanto mais ações boas, quanto mais respeito com outras almas, quanto mais isso tiver dentro de mim, mais e mais eu estarei perto do Boré. Quanto mais essas emoções, esses sentimentos estiverem aquém de mim, ou seja, eu estou longe do Boré. E quanto mais eu me aproximo do Boré, menos dessas forças vão agir sobre a minha vida, a ponto de que eu chegue a amar meu próximo como a mim mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo é não fazer o próximo aquilo que eu não quero que faça comigo. E talvez aquilo que eu faça com o próximo que o machuque não esteja pesado dentro de mim. E aí eu devo tirar essas clipotes, essa camada que está enterrando a minha internalidade, de não deixar perceber que eu estou machucando o outro profundamente.